Essa semana é decisiva para as pretensões do governo naquilo que se refere à economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, articula para conseguir aprovar uma série de medidas para elevar a arrecadação. Reportagem de Luciana Amaral. O ministro Fernando Haddad pretende intensificar as negociações no Congresso para aprovar ainda nesta semana a medida provisória da subvenção de ICMS, as mudanças no juro sobre capital próprio e a taxação de apostas esportivas online. Nos planos do governo, essas medidas podem gerar um acréscimo de até 47 bilhões de reais no orçamento. Haddad conta com esse valor para alcançar o objetivo de zerar o déficit público em 2024. Olha, nós estamos confiantes no mérito, negociamos muitos textos, todas as medidas foram muito negociadas. Eu penso que deve ter ainda um senador, um deputado que nós possamos ainda conversar, mas eu penso que está consolidado um texto bem avançado de entendimento. A briga do governo agora é contra o tempo. A MP que trata da subvenção do ICMS não teve sequer o relatório apresentado na comissão especial que a analisa. Após essa etapa, o texto ainda precisa ser aprovado no plenário das duas casas. Está prevista também para essa semana a análise da reforma tributária. Hoje, o ministro Fernando Haddad se reuniu com o relator da reforma, Aguinaldo Ribeiro, e o secretário especial, Bernard Api. A expectativa é de que a matéria seja votada no plenário daqui da Câmara dos Deputados na quarta-feira. Lembrando que o Congresso precisa também finalizar o projeto de lei do orçamento de 2024. Haddad também afirmou que pode tomar novas medidas para ampliar a arrecadação e chegar aos 168 bilhões de reais necessários para alcançar a meta fiscal zero no ano que vem. A Fazenda está sempre 6 meses, um ano adiantada em relação à agenda de hoje. Porque se precisar tomar novas medidas, a gente vai ter que tomar, tanto do ponto de vista da despesa quanto do ponto de vista da receita. Em outra frente, o governo pretende apresentar até o final da semana medidas alternativas à desoneração da folha de pagamento. Segundo Haddad, o presidente Lula já deu aval à proposta. O impacto da manutenção desse benefício fiscal é estimado em 11 bilhões de reais. Raquel Landim, você hoje é a nossa guest star. O ministro da Fazenda dizendo que a Fazenda está sempre 6 meses, um ano adiantada em relação, digamos, às expectativas, está? Nossa, em termos do que ele precisa fazer para fechar as contas, eu acho que não, né, William? Tá uma correria imensa nesse final de ano, porque, olha, vamos só enfileirar o que o governo precisa fazer nessas 2 semanas. A MP da subvenção do ICMS, que na prática ali é um jeito de tolher um pouco os planejamentos tributários das empresas, ele precisa, ali dentro, o governo quer colocar alguma coisa do JCP, que é Juros sobre capital próprio. O juros sobre capital próprio, isso para tentar arrecadar mais. Ainda tem a regulamentação das BEPs. Então, 3 medidas que você precisa fazer para aumentar a arrecadação. Do outro lado, para não tomar gol, ele precisa segurar os vetos. Principalmente o veto da desoneração da folha. Os vetos seriam analisados na quinta-feira, aí o ministro está falando, não esperem, não derrubem o veto do presidente, que eu trago uma medida para vocês na sexta-feira. A gente já está falando de matérias complicadíssimas. No meio disso tem a reforma tributária, que o governo precisa acabar de votar esse ano, para dizer que fechou o ano com uma reforma tributária. Precisa votar a lei de diretrizes orçamentárias, que o Congresso colocou a faca no pescoço do governo, dizendo, olha, vai ter calendário para emenda, vocês vão ter que empenhar todas as emendas até o meio do ano. E depois que fechar isso tudo, na semana que vem ainda tem que aprovar o orçamento. Tá bom ou quer mais? E olha, vocês querendo tirar folga de Natal. Só se chama... Do jeito que está, precisa chamar o Milei. Matéria de desafio, Daniel. Não, olha, a agenda não só é decisiva, como perigosa, de certa forma, para os planos do governo da equipe econômica, porque
a não ser que surja uma proposta surpreendentemente positiva que nós ainda não conhecemos, o veto à desoneração da folha é líquido e certo que cai no Congresso na quinta-feira e a derrubada do veto total significa 20 bilhões, não 10 bilhões de reais de despesa adicional, porque ainda tem as prefeituras embutidas ali que foram contempladas no Jabuti, né? Prefeituras abaixo de 142 mil habitantes em cidades com menos habitantes do que isso também. Só para esclarecer para a audiência, essas prefeituras vão pagar menos previdência. Exatamente. Então você tem isso, tem a MP das subvenções que gera 35 bilhões de arrecadação adicional em 2024, vai ser definida ali no último minuto. E o governo que começou cedendo ali um desconto para o passivo existente de 65%, já precisou concordar com uma demanda da Câmara de aumentar esse desconto para 80%. E se isso ficar para o último minuto ali, para a última semana de votações na Câmara, já ouvi deputado ali dizendo, olha, vai ter que eliminar completamente esse passivo, dar o desconto de 100%. A Fazenda vai ter que ficar só com o para frente e esquecer o para trás. Agora, diante de tudo isso, um ponto que me causou assim, até uma certa surpresa no Ministério da Fazenda no fim da semana passada, foi ouvir uma avaliação ali dos interlocutores de Fernando Haddad de que se não entregarem um resultado fiscal muito robusto nos 2 primeiros meses ali de 2024, eles têm já identificado o risco de que o Copom, no Banco Central, não diminua os juros até menos de 10% e continue ali na faixa dos 2 dígitos. Isso é muito preocupante, porque isso sim pode ter um impacto maior sobre a atividade econômica ali no restante do ano. Então, toda a ordem não podemos cair no discurso e na pressão do PT e de uma parte mesmo do governo de tentar acelerar o PIB artificialmente e temos que cuidar muito das contas públicas ali no iniciozinho do ano para permitir que o Banco Central continue o processo de redução da taxa de juros até ali os 9,5% ao menos. Caio, o Daniel e a Raquel e o Daniel, os dois juntos, trouxeram um leque enorme de questões adiante. Algumas delas técnicas, outras delas de tramitação no Legislativo, mas aí para o final o Daniel sugere uma pergunta difícil para qualquer bem informado repórter político. Que chances o governo tem de fazer isso aí passar? William, de completar tudo, muito difícil. A grande votação para o governo nessa reta final é justamente a que ele não quer que aconteça, que é o da desoneração. O veto. O veto à desoneração. Desculpe, eu que confundi tudo. Sim. A derrubada do veto. Isso. Essa é a grande votação. Porque de nada vai adiantar todo o esforço nas outras medidas se o Congresso derrubar o veto, né? A gente está falando aí de bilhões de reais. E amanhã tem uma reunião prevista, né, das lideranças, justamente para tentar jogar essa reunião para o ano que vem. O Alexandre Padilha, agora à noite, ele deu uma dica, deu uma senha, né, veio a público, né, para falar que haverá liberação de emendas, que o governo vai pagar todas as emendas, ele é, de certa maneira, obrigar, mas o governo, nesse modelo de orçamento impositivo, ele tem o timing do pagamento. E vem o ministro da articulação política para dizer que haverá o pagamento, justamente para lançar esse sinal e na expectativa do acordo da desoneração a partir dessa reunião que acontece amanhã. Porque de nada adianta aprovar MP da subvenção, que eram 35 bi no original e depois foi esvaziando, não existe conta ainda para saber quanto ela ajudaria no aumento de arrecadação. De nada adianta o projeto das BETs, de nada adianta o projeto de reforma tributária se o Congresso resolver derrubar o veto. E sem falar, a gente tem que pôr um componente da mesa que tem o Centrão comendo por um lado o governo e a equipe econômica e o PT por outro caminho, né? O PT fez um encontro sexta e sábado, em que o anseio todo era atacar também o Fernando Haddad, né? Então, se a gente também considera que ele só faz esse esforço e faz pela via da arrecadação, o próprio partido dele também tem criticado e hoje adiaram, ia divulgar um documento hoje que era crítico de alguma maneira à equipe econômica, acabou jogando esse documento para amanhã. Então tem vários fronts, né, nessa reta final, mas eu olharia com muita atenção a votação que o governo não quer que aconteça, porque ela pode anular todo o esforço. O Caio está citando um dado bastante importante aí, que são as emendas parlamentares.
O dado que eu tenho, nós estamos hoje no dia 11 de dezembro, é que ainda restam 25% das emendas parlamentares em valores para serem empenhadas. Então, os parlamentares cobram, o governo tem como jogar um pouco com isso. Agora, se não empenhar em 19 dias, coloque em risco suas votações, ainda mais em risco, suas votações nesta semana e na próxima. Pessoal, vou fazer o seguinte, vamos para uma breve pausa, a gente volta nesse assunto daqui um instantinho. Até já. Voltando do intervalo, Raquel Landinho hoje fazendo hora extra aqui no WW, tem um 360 de tarde, a gente perdeu você para 360, mas hoje a gente tem você aqui. É um prazer. Fazendo um extra. Raquel, pelo que a gente conversou no segmento anterior, fica bastante evidente também pelas apurações, tanto do Daniel quanto do Caio, quanto as tuas mesmas, tudo que o governo precisa, talvez ele não consiga, nem mesmo com esse dispêndio de emendas agora na última hora. Qual é o plano B? William, não está muito claro. Porque, por exemplo, o governo planejava 35 bilhões com essa MP das subvenções, vai vir bem menos. Planejava 10 bilhões de reais com o JCP, vai vir aí uns 2 bilhões no máximo, é que estão estimando os analistas. Então, ele vai ter que fazer muita conta no ano que vem, se quiser chegar, porque toda essa discussão é por conta da meta de déficit fiscal zero em 2024, que o ministro Fernando Haddad vem se batendo tanto e vem ali sustentando próximo ao governo Lula. Então, até estava conversando com analistas sobre isso, ele estava questionando exatamente isso, mas então aí qual é o caminho? Aí ele estava mencionando comigo, olha, vou até pesquisar aqui. Como vai estar tudo muito desidratado, aí ele mencionava o Jefferson Bittencourt, que foi secretário do Tesouro Nacional. Ele disse, o governo vai precisar de muito sangue frio para sustentar projeções de receitas com CAF, com concessão de rodovias. Ele vai ter que ir revisando essas projeções, mas qual que é um mote central do ministro Fernando Haddad? É chegar o mais próximo que ele puder da meta de déficit zero. É morrer tentando, né? É nadar e tentar alcançar essa meta. Acho que é por isso que ele luta tanto e que vai cedendo aqui e ali e aprovando as coisas meio que desidratadas. Mas o que você está dizendo é que ele vai depender de one-off. Ele vai depender de arrecadações esporádicas, isoladas. Mas está assim desde o começo do ano, William. Está assim desde o começo do ano. Duas questões, né? A primeira, a revisão de gastos tributários, que é o interesse do Fernando Haddad já manifesto. No projeto da LDO, são 520 bilhões de incentivos fiscais que precisam ser revistos. A Thaís Herédia, a nossa Thaís aqui, já disse que a maior parte desses incentivos vieram do governo Dilma, mas o dado exato era isso, né? Então tem ali 500 bilhões mais ou menos. O Ministério do Planejamento já estruturou um grupo de trabalho para passar um pente fino nisso. E tem uma segunda possibilidade, também já falada, que é uma reforma tributária da renda, né? Da tributação do imposto de renda, que é a segunda parte, né? Essa primeira parte da reforma tributária é sobre consumo e a da renda o governo ainda quer trabalhar no ano que vem. E lembrando que em março você tem uma revisão da meta, provavelmente para 0,5, 0,7, 0,12. Então, de alguma maneira... 1,7, né? Os últimos cálculos é 1,7. Isso, então, de alguma maneira, o número que ele está buscando vai mudar em algum momento. Não, mas aí você... Deixa o Daniel falar, depois eu complemento. Por favor, Daniel. Eu só vejo ainda claramente, assim, ficou muito claro nesse fim de semana, já estava, mas acho que ainda ficou ainda mais escancarado nesse fim de semana que houve um evento importante do Partido dos Trabalhadores, como o PT, e aí, tudo bem, quem falou foi Gleisi Hoffmann, foi o líder do governo na Câmara, Dil José Guimarães, foram algumas outras pessoas, mas essas pessoas também são um pouco ventrílocos de ministros que estão ali no Palácio do Planalto, às vezes até do próprio Lula. Como essas pessoas estão desconectadas daquilo que o Ministério da Fazenda, na figura de Fernando Haddad, quer, aparentemente de forma genuína, né? E a Fazenda segue um caminho e parece que entendeu melhor do que o PT e que o restante dessa ala política, digamos, do governo, que a agenda de Lula não foi completamente vitoriosa nas eleições de 2022. Ora,
esse caminho mais liberal na economia, mais conservador nos costumes, mais de direita, mais ortodoxo, elegeu a maioria do Congresso, elegeu inúmeros governadores, principalmente no Sul-Sudeste, e a agenda de responsabilidade fiscal e ajuste das contas públicas é uma agenda que defende o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que o Fernando Haddad, pelo menos, captou um pouco melhor esse espírito do tempo, que o PT e o governo, representado por sua ala política, não entenderam. Bom, é grave o que o Daniel acaba de dizer. O que ele diz é que há visões da realidade muito opostas. E uma visão importante da realidade expressada pelo, como ele falou, de boneco de ventríloco, de grupos dentro do Palácio, continuam acreditando que aquilo que nos levou ao desastre na saída do governo Dilma é o que tinha que ser repetido agora. E eu queria acrescentar mais um ponto, William, que são as eleições municipais. O Caio estava mencionando, né, a promessa não cumprida do governo dos gastos tributários, que vem falando desde o início do governo. Não vai sair do lugar, nada disso, porque tem eleições municipais, porque o Lula já disse mais de uma vez que quer fazer investimentos, porque o PT vai querer segurar o PL de Jair Bolsonaro na busca por diversas prefeituras. Então, assim, é um jogo que vai ser muito pesado ali. Você está tendo uma briga no Congresso Nacional em que os deputados querem mais emendas e o governo quer dinheiro para o PAC, para o Programa de Aceleração do Crescimento. Então, assim, você tem o Centrão querendo gastar com emendas, você tem o governo e a Casa Civil querendo gastar com o PAC. Quem você tem querendo economizar? Nem Fernando Haddad está querendo economizar, ele sabe que não dá. Raquel Landim, obrigado hoje por ser guest star aqui do WW hoje. Boa noite. Daniel Rittner, meu boa noite para você aí em Brasília. Caio Junqueira, obrigado a você aqui. Boa noite em São Paulo.